Olá, bom dia. Eu desejo para você um bom dia com muita alegria, um dia muito especial. Eu sou o pastor Francisco Santos, seu pastor, seu amigo, aquele que está sempre preocupado em trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de bênção para tornar o seu dia, a sua manhã ainda mais agradável. E hoje eu quero pensar com você sobre algumas coisas que são importantíssimas para nós que andamos com Cristo nesta geração, nós que somos discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos chamou para cultivar o melhor da nossa existência. Há pouco eu coloquei um post aqui falando que a vida aqui na Terra é apenas um estágio, uma fase de preparação para nos encontrarmos com o autor da criação. E pensando nisso, há pelo menos três questões importantes para estarmos meditando. Então vamos lá. Eu quero falar de três preciosidades da vida cristã que precisam estar constantemente sendo cultivadas por nós, os seguidores do Cordeiro de Deus, nesse tempo. E aqui vai a primeira que eu quero pensar com você. A primeira coisa é a adoração verdadeira. Você já parou para pensar o que é uma adoração verdadeira? Olha, a adoração verdadeira é servir com prazer ao nosso Rei Jesus Cristo. Quando você e eu servimos com prazer a Jesus Cristo, nós estamos prestando uma adoração. Porque a adoração é, sem dúvida nenhuma, aquilo que me leva a agir com ardor e com fervor, em atitude de obediência, em atitude de rendição ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha uma coisa interessante que a gente se depara nesse texto. O versículo 2 do Evangelho por Mateus mostra o momento em que os magos que vieram do Oriente, vieram de muito longe, possivelmente pessoas que foram alcançadas pela mensagem de Deus através do ministério de Daniel, Sadraque, Mesaque, sabe? Israel passou muito tempo por causa da sua idolatria, por causa de abandonar a Deus muito facilmente para servir qualquer pedaço de pau que eles encontravam, qualquer ídolo pagão do local onde eles iam a possuir. Eles faziam isso com naturalidade. Mas mesmo nesses cativeiros, vez por outra Deus usava, como usou José para trazer ensinos de Deus para o Egito, como usou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego para levar ensinos de Deus para a Babilônia. E de lá vieram magos, vieram de lá do Oriente, e eles procuraram, seguiram a estrela que apareceu no céu, que os levou exatamente para Cristo. É o propósito de toda a criação, é o propósito de toda a lei que o Eterno, bendito seja o seu nome, deu a Moisés, Moshe, no propósito de que todos aqueles que olhassem para ali, as sombras que ali estavam registradas, pudessem focar na realidade que é Cristo, e assim ter um encontro com Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E o versículo 11 de Mateus mostra o momento que esses homens que vieram de tão longe começam a adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os magos, eles vieram de longe, guiados por uma estrela de forma extraordinária para adorar a Jesus Cristo. Eles não vieram pedir, mas eles vieram ofertar com alegria ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O prazer verdadeiro estava ali, porque eles eram verdadeiros servos, e o prazer do verdadeiro servo está na presença do seu Senhor, de entregar-lhe o melhor, de servir a Jesus, que é um ato de adoração, um ato de prazer. E não é um fardo, não, mas é um privilégio que só descobriu isso quem já teve os seus olhos abertos para contemplar a plena e poderosa salvação que Deus nos preparou. Outra coisa importante é a questão da proteção divina. Eu já andei por vários lugares e já cheguei inclusive em alguns comércios, e aí eu encontro as pessoas nesses comércios
com uma imagenzinha de escultura, alguns têm um budazinho de cabeça para baixo e vários ídolos pagãos que eles colocam nas prateleiras, outro tem um ídolo pagão estampado no carro, um rosário amarrado no retrovisor aqui do meio do carro, e enfim, várias são as criatividades das pessoas, outros amarram uma fita, um laço no pé, na mão, no braço, no pescoço, para espantar mal olhado, para espantar isso e aquilo outro. Mas eu vou falar para você de uma proteção divina eficaz que eu e a minha casa usamos e por muitos anos nós somos profundamente protegidos de maneira que praga nenhuma tenha adentrado a nossa casa. Está em Mateus capítulo 2, versículo 12, quando diz: "E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho." Olha, nós precisamos da divina revelação. A divina revelação não são os escritos do falso profeta Joseph Smith, da falsa profetisa, a senhora White, que disse um monte de besteiras que não se concretizou. Não são esses falsos profetas que as pessoas estão alegando inspiração para eles. Não é as coisas que Mohammed escreveu, sabe? A divina revelação são esses escritos inspirados por Kodesh que nós temos na Bíblia Sagrada, em especial na nova aliança, no novo pacto, no novo concerto que Deus prometeu por boca do profeta Jeremias que faria. E essa aliança, ela é a grande fonte de proteção divina para afastar olho gordo, maldição, obra de bruxaria, de feitiçaria, tudo enquanto é afastado por seguir com prazer, com amor, sabe? Aquilo que está revelado na palavra de Deus é a melhor maneira de termos proteção, porque a palavra de Deus deixa muito claro que Deus ele protege os que buscam de coração sincero, um coração sem falsidade, sem fingimento, sabe? O Senhor orienta e ele desvia o mal. E ele acaba guiando os passos daqueles que são tementes a ele. Você quer ter os seus passos guiados? A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Servir a Jesus é seguro. É uma fonte de proteção inesgotável, mesmo em tempos de perigo. Nós podemos ter prazer em servir, sabendo que ele cuida de cada detalhe. É ele quem nos conduz por caminhos de livramento, como o Salmo 91, que é conhecido como o Salmo da proteção, nos mostra. Eu quero dizer para você que existe um Deus que te ama e que ele se importa com cada detalhe da sua vida, até os fios da tua cabeça, os fios de cabelo da tua cabeça estão todos contados. Isso é prova do seu amor, do seu cuidado para contigo. E esse Deus está querendo agir na sua vida. Mas entenda, para a ação de Deus acontecer na sua vida, você vai precisar ter uma atitude importante. É a atitude de obediência imediata. Por isso, obedeça a voz do Senhor que diz para você: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Obedeça a voz de Deus que diz assim: filho meu, fugi da idolatria, fugi dos ídolos, sabe? Olha para a voz de Deus, olhe para a voz do Senhor. E obedeça a Cristo com prazer, com amor, com sinceridade de coração. E a palavra vai mostrar que essa obediência imediata é servir com prontidão e rendição total ao Senhor. Sabe, esteja pronto a entregar-se ao fiel Criador. Em Mateus capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: e ele despertando, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Aqui a gente vai aprender algumas coisas interessantes. Deus tinha um relacionamento profundo com José. José tinha um relacionamento profundo com Deus. Deus orientava José e José seguia a orientação de Deus. Ele era um homem irrepreensível em todos os caminhos do Senhor. E a palavra de Deus mostra que José ele não questiona. E ele nem demora, ele simplesmente obedece imediatamente à voz de Deus. O que você está esperando para obedecer a Deus? O que você está esperando para começar a ler a Bíblia Sagrada? O que você está esperando para se levantar daí e começar a ir para a casa de Deus? O que você está esperando para colocar em prática o ministério que Deus colocou em tuas mãos? O que você está esperando? Sabe, levante-se e parta para uma vida de obediência.
e parta para uma vida de consagração e dedicação total à vontade de Deus. O José, ele quando recebeu a orientação divina, ele obedeceu imediatamente à voz de Deus. E quando ele fez isso, você pode ter certeza, mesmo que isso envolva mudança, desconforto e risco na sua vida, você precisa fazer, porque José, ele não calculou essas coisas. Ele sabia que quando Deus está na coisa, na causa, pode ir que dá certo. Eu lembro do Abraão, que ele falou para o sobrinho dele, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, porque não era o lado, não era a posição, não era a terra, é Deus. O segredo da vida, o segredo do sucesso, o segredo do bem-estar, o segredo da proteção, o segredo da adoração é uma obediência sincera, genuína, onde a gente se entrega por completo e por total. Então, quando a gente olha para as Escrituras, nós percebemos que servir a Jesus com prazer envolve dizer sim. Sim ao seu chamado. E sem hesitação, sem reservas. Porque nós sabemos que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então eu quero concluir essa breve reflexão em Mateus capítulo 2, dizendo o seguinte: sabe, esse texto nos ensina que o prazer em servir a Jesus, ele nasce da adoração sincera, da adoração genuína, da confiança em sua proteção, da obediência pronta à sua direção, à direção de Deus. Que os nossos corações, que o meu coração, que o seu coração se encha de alegria ao servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que veio a nós, que veio até nós, morreu lá na cruz do Calvário para nos dar acesso à vida eterna. Compete agora você receber o seu convite, receber a sua oferta, receber a sua promessa, e a sua vida vai provar essa direção. Por isso, vamos ter esse cuidado de ouvir a voz de Deus, porque Ele veio para nos salvar, para nos guardar, para nos guiar, e nos guiar com amor eterno. Com amor eterno eu te amei, tu és meu, diz o Senhor na sua palavra. Que essa palavra fique na sua mente, no seu coração. Se essa palavra está te abençoando, se essa palavra está te servindo de fonte de orientação, por favor, compartilhe com os seus amigos. Não deixe de estar se inscrevendo aqui no nosso canal, para que você possa continuar recebendo mais mensagens ainda da parte do eterno nosso Deus. Que Deus abençoe e guarde você. E claro, se você quiser nos ajudar a ter vídeos profissionais, bem editados no futuro, você pode agora nos ajudar com as estrelinhas que tem aí. Você vai clicar nas estrelinhas aí, você vai estar ajudando a gente a produzir vídeos cada vez mais profissional. Esse, claro, é o desejo do meu coração, tá bom? Deus abençoe e guarde você em nome de Jesus. Deixe seus comentários aí, quem sabe seus próximos comentários vão virar comentários nossos, tá bom? Um abraço.